Olá, regente, a paz do Senhor Jesus para você. Está começando nesse exato momento mais um episódio da série Lideranças Excelentes. O bom disso é que você está aí para assistir a mais esse conteúdo. Hoje eu vou falar sobre a necessidade de o seu conjunto ter um tesoureiro e depois da vinheta você vai entender por quê. Até já! Muito bem, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Regentes Excelentes. Eu sou Elinadab Alves e tomara que você já esteja inscrito para continuar recebendo conteúdo de qualidade aí para o seu conjunto. Prosseguindo então com a série Lideranças Excelentes, como eu disse, eu quero falar hoje a respeito da importância de o seu conjunto ter um tesoureiro. Isso porque nos episódios anteriores eu falei sobre a necessidade de você ter o pastor da sua igreja pertinho da liderança do seu conjunto. Falei sobre a necessidade de você ter um coordenador e um segundo coordenador, que são as pessoas responsáveis por pensar como as coisas devem acontecer dentro do seu conjunto, permitindo inclusive que todo mundo aqui trabalhe no mesmo projeto de uma forma bem harmônica. E seguindo esse raciocínio, é necessário a gente falar hoje sobre a importância de nós termos tesoureiros nos nossos conjuntos. Por que isso é importante? Porque a forma como a nossa sociedade está organizada, a forma como o mundo está estruturado, exige que, para nós adquirirmos algumas coisas, para nós fazermos algumas aquisições, é necessário nós entregarmos uma quantidade de dinheiro para quem vai nos fornecer. A grande maioria dos negócios que são feitos no nosso mundo atualmente são feitos dessa forma. E o que eu quero dizer com isso é que o conjunto da sua igreja, o conjunto que você rege, ele está inserido nessa sociedade que utiliza dinheiro. E não vai adiantar você espiritualizar a situação, não vai adiantar você espernear para lá ou para cá, o seu conjunto precisa sim de dinheiro. Existem algumas coisas que você pode executar no seu conjunto sem necessidade de dinheiro? Existem, mas existem muitas outras que, para se tornarem realidade, vai precisar de dinheiro sim. Onde é que mora o problema nessa questão e que atinge em cheio os nossos conjuntos? O problema é que o seu conjunto é composto por pessoas e pessoas possuem crenças. E quando a gente fala a respeito de dinheiro, essas crenças vêm numa força muito gigantesca. E aí nem precisa eu te falar o resultado, porque você sabe perfeitamente quais são as dificuldades que as lideranças encontram quando precisam falar sobre dinheiro com os conjuntos. Eli, e será que tem conserto para isso? Felizmente há conserto para isso. Felizmente a gente pode reaprender a pensar sobre dinheiro. A gente pode, em muitas vezes, fazer as pazes com o dinheiro, eliminar alguns pensamentos, algumas crenças que foram colocadas em nós com relação ao dinheiro, e aí depois as coisas começam a ficar muito facilitadas. Mas no vídeo de hoje eu quero que você entenda apenas uma coisa: não adianta o seu pastor desejar que o seu conjunto tenha dinheiro, não adianta os seus coordenadores terem as melhores ideias para fazer recursos chegarem para o seu conjunto, se não existir nessa estrutura alguém que se responsabilize em cuidar desse dinheiro. E é nessa hora então que surge a necessidade de nós termos tesoureiros. Vocês fazerem todo o esforço para ter algo e não haver ninguém que consiga se responsabilizar por cuidar desse algo é uma temeridade, é esforço desnecessário. Portanto, esqueça por enquanto as dificuldades que seu conjunto enfrenta com relação a dinheiro e concentre-se nessa informação. Antes de haver dinheiro no caixa do seu conjunto, antes de você querer se preocupar em fazer com que recursos cheguem ao seu conjunto, preocupe-se em ter nessa estrutura pessoas que saibam cuidar disso, pessoas que saibam falar a respeito disso, pessoas que convivam bem com isso. Beleza sim? E você que já está nesse canal há bastante tempo sabe perfeitamente que eu partilho a ideia de que, para a gente conseguir se encaixar, para a gente conseguir se acertar dentro dessa estrutura, a primeira coisa que precisa acontecer é a gente saber o conceito, a definição. Portanto, da mesma forma como num episódio anterior, eu dei o conceito para a palavrinha coordenador, o que isso significa?
significa, o que ele faz, como é que ele trabalha, hoje eu quero te dar então um conceito para a palavra tesoureiro. É com base nesse conceito que todo o restante da história vai discorrer e a pessoa que vai ocupar esse cargo vai conseguir saber o que é que ele precisa fazer. E eu queria que você anotasse isso para você não esquecer. Tesoureiro é a pessoa encarregada de cuidar do dinheiro, das finanças de uma determinada organização. Diferentemente de outros conceitos, o conceito de tesoureiro é um conceito bem simples de assimilar. A grosso modo, quando a gente ouve a palavrinha tesoureiro, na maioria das vezes a gente já tem uma visão bem completa do que isso quer dizer. Diferente de quando a gente fala coordenador, de quando a gente fala dirigente, que as pessoas acabam se embaraçando nos conceitos. E o desafio nesse caso aqui se resume basicamente em fazer essas pessoas entenderem o que significa cuidar. Porque na grande maioria das vezes, o que nós temos? Nós temos tesoureiros que acreditam que cuidar do dinheiro é simplesmente contar aquele dinheiro, guardar em casa e ficar esperando o dia que vai gastar. E não é isso. Não dá para pegar esse conceito que diz que tesoureiro é a pessoa que vai cuidar das finanças de um conjunto e encaixotar todo esse conceito simplesmente na atividade de guardar. Porque você concorda comigo que pegar o dinheiro, contar, colocar numa caixinha, qualquer pessoa faz? Qualquer pessoa faz. Para isso ficar mais claro na sua mente, deixa eu te dar um exemplo. Imagine que você me desse uma planta e dissesse: Eli, eu quero que você cuide dessa planta para mim. Só que eu entendi que cuidar é basicamente guardar. E eu recebo essa planta da sua mão e vou lá e guardo essa planta. Eu vou guardar num local seguro, vou guardar num lugar que não vai ter vandalismo, a planta vai ficar guardadinha. E eu te pergunto, será que se eu apenas guardar essa planta, vai dar o efeito que você precisa? Será que de vez em quando eu não vou precisar pegar essa planta e colocar para tomar um sol, colocar para tomar uma chuva? De vez em quando não vai ser necessário eu dar uma podada nessa planta, eliminar ali alguma erva que nasceu em redor? Será que eu não vou ter que desenvolver uma série de ações com essa planta para você entender que eu de fato cuidei dessa planta e não apenas guardei? É isso que é necessário que os tesoureiros entendam. Cuidar das finanças de um conjunto não pode se resumir em apenas guardar o dinheiro e achar que isso é o suficiente, porque não é. Assim como coordenadores precisam criar planos para fazer com que a sua coordenação seja interessante, assim como você que é regente precisa também estruturar planos para fazer com que a sua regência seja diferenciada, os tesoureiros também precisam criar planos, precisam criar metas, precisam desenvolver cuidados com esse dinheiro para não acontecer de essa plantinha apenas guardada morrer e morrer guardada. É isso que não pode acontecer. Conjuntos que não têm dinheiro para investir em seus projetos, para investir nas suas ideias, sofrem e sofrem bastante. Sofre com a mesmice, sofre com a escassez, sofre com aquela coisinha pouca, sofrida, aquela coisinha, sabe? Misericórdia. Isso precisa ser resolvido. Então deixa eu te dar um recadinho bem simples. Independente se o seu conjunto tem dinheiro ou não, independente se lá tem pessoas muito ricas ou muito pobres, independente de qualquer coisa. Se você sonha com o dia em que o seu conjunto vai ter dinheiro para financiar seus próprios projetos, para resolver muitas das questões internas ali, a primeira coisa que você como regente precisa atentar não é que o seu conjunto precisa ter dinheiro. Ele precisa primeiro ter alguém com qualificação para cuidar desse dinheiro. E nos próximos vídeos eu vou detalhar exatamente o que é esse cuidado. Se você é regente e o seu conjunto não tem essa pessoa ainda, acenda essa luz na sua mente. Está na hora de você ir até o seu coordenador e falar sobre esse assunto com ele. Você precisa convencer o seu coordenador que é preciso que nessa estrutura exista uma pessoa que tenha condições de cuidar do dinheiro do seu conjunto. Ah, Eli, mas meu conjunto não tem dinheiro. Depois que nós tivermos a pessoa para cuidar desse dinheiro, até o dinheiro vai chegar com mais facilidade no seu conjunto.
tá bom? E atenção para você que é coordenador. Se o seu conjunto já tem alguém que se intitula tesoureiro, mas até hoje a função dele tem sido basicamente guardar o dinheiro numa caixinha e entregar à medida em que vai precisando, a responsabilidade de mudar esse quadro não é dele, é sua. São vocês que têm a responsabilidade de fazer com que tudo isso aqui funcione da forma correta. Portanto, você não precisa ser um tesoureiro, mas você tem que entender do início ao fim como é que um tesoureiro precisa trabalhar. Você precisa ter condições de dar um treinamento para esse tesoureiro e mostrar para ele em qual caminho ele deve andar. E se você não tem clareza sobre esse assunto, então você não pode deixar de assistir os próximos vídeos onde eu vou estar falando sobre tudo a respeito de tesouraria e de tesoureiros para conjuntos aqui nesse canal. E você vai entender o tanto que essa função é determinante na estrutura de um conjunto. Ah, mas o meu conjunto tem só 5 pessoas. E porque são só 5 pessoas, não merecem ter uma estrutura bem formada, capaz de atender as 5 em todas as áreas? Inclusive a financeira? É claro que merece, independente do tamanho do seu conjunto, independente do tamanho da sua igreja, independente de em que lugar do país você está. O seu conjunto precisa ter por perto um pastor, precisa ter um coordenador e precisa ter tesoureiros. E para te deixar assim bem tranquilo, deixa eu te contar um negócio. Eu disse que guardar o dinheiro na caixinha qualquer pessoa pode guardar, e talvez para isso não precise nem treinamento, mas para ser um tesoureiro que consegue cuidar de dinheiro, aí sim é necessário que a pessoa tenha algumas características, e são sobre essas características que eu vou te falar na próxima vez que nós nos encontrarmos. Verifique se os tesoureiros do seu conjunto estão tendo acesso a esse conteúdo. Estamos combinados assim? Então que Deus te abençoe e te guarde e que permita que nós tenhamos um novo encontro. Até a próxima! Tchau!